Pode, Márcia, pedir para o Daniel. Aí, Daniel, acho que já dá para começar, né? 37, né? Pode? Dá para começar. Ó, então, já está gravando, né? Sejam todos muito bem-vindos à nossa Assembleia Geral Extraordinária para a segunda rodada de negociações coletivas, que é o momento onde a gente apresenta os pontos estudados pela Comissão de Estudos Coletivos, de Normas Coletivas, que nós aprovamos na primeira Assembleia do dia 23 de dezembro, e essa Assembleia se manteve aberta. Então, para que vocês possam entender, quem está assistindo agora, nossa Assembleia, ela teve início e abertura oficial no dia 23 de dezembro de 2020, e ela se manteve aberta no período que a gente buscou levantar da classe, da própria categoria, os pontos que são importantes, que precisam de efetivação para a nossa atuação junto ao Poder Judiciário, os poderes, porque a nossa atuação tem como tomadores de serviço o Tribunal de Justiça, mas também a Justiça Federal, PROCON, câmaras privadas, associações. Então, nós temos diversos tomadores de serviço. Essa primeira e a segunda rodada que nós fizemos a primeira e essa segunda de hoje, ela é para fechar a nossa pauta no que se refere ao tomador de serviço público. E, para isso, tem as legislações, as tabelas, e a gente, no decorrer do mês passado e desse mês, junto com a comissão, nós fizemos estudos, fizemos pesquisa com a própria classe para levantar as informações, os interesses, e chegamos, então, a um resumo de pauta de reivindicação, daquilo que a gente considera importante para o exercício da nossa atividade, que não envolve só a remuneração. A remuneração talvez seja o maior desafio, a efetivação dela, mas também as condições de trabalho, a forma de trabalho, agora com a questão online, então, se híbrida, se online, se presencial, as proteções, as preocupações com a questão de saúde, que o nosso sindicato se preocupa com isso, em defender e proteger a nossa classe, enfim. Então, várias questões que nós pensamos, que nós estudamos, para poder gerar uma pauta reivindicatória, que é o instrumento legal que convida o tomador de serviço, no caso, os tribunais, a sentarem a uma mesa de negociação no Ministério do Trabalho para discutir as questões que interessam para a nossa classe e as condições de trabalho para que a gente desenvolva essa política como profissionais que somos, né, profissionais reconhecidos. Então, nós temos a lei de mediação que regulamentou a nossa atuação, quem seriam as fontes pagadoras e tudo mais. Então, essa norma coletiva, ela é para isso. Eu falei na primeira reunião que isso tem um significado e é um marco para a nossa classe, porque é a primeira norma coletiva ou convenção que nós estamos fazendo para a classe de mediadores no país. Serviremos de paradigma para outros estados. Então, nós somos o primeiro sindicato regular, formal. Nossa categoria é reconhecida porque nosso sindicato tem registro sindical no Ministério do Trabalho que reconhece a nossa classe. A atividade como uma categoria diferenciada e nós temos, então, todos os direitos de uma categoria profissional. Em consequência a isso, nós estamos cumprindo com a formalidade de apresentar a nossa norma coletiva para o tribunal. Nós tomaremos outras medidas em favor da nossa classe, paralela a isso. Então, por que eu acredito tanto que esse ano nós teremos resultado e tenho confiança nisso, esse ano vai ou vai, né? Porque nós vamos buscar o tribunal para um acordo coletivo, para o cumprimento da norma, porque já tem legislação, então uma uniformização de todos os lugares, porque tem várias diferenças no estado de atuação dos mediadores, então, para uniformização disso, nós já fizemos o ano passado um pedido de providência à corregedoria para uniformizar essa atuação e os juízes começarem a pagar de uma forma, nos termos da própria lei. Não tivemos ainda o retorno, né? Teve andamento, encaminhamento, pedindo informações para outros departamentos. Então, nosso pedido de providência na corregedoria está andando, mas não tivemos ainda o retorno. Então, nós estamos tomando várias ações paralelas em defesa da nossa classe. Então, por falta de esforço de trabalho, nunca será, que o nosso sindicato faz,
né, com toda a nossa força, com todo o nosso amor, com tudo que a gente tem. Então, eu quero declarar aberta a nossa Assembleia e nomear para essa segunda rodada de negociações coletivas o Daniel Eloy, que vai fazer a apresentação do resumo da nossa pauta, que vai trazer aquilo que a gente estudou como ideal e depois as considerações que outras pessoas nos trouxeram e que nós colocamos como subsidiárias e que nós vamos lutar sempre por melhor da nossa classe até resolver essa questão. Então, ele vai trazer tanto questões que nós entendemos que seria o ideal e questões subsidiárias. Né? Se não for desse jeito, pode ser desse. Mas a gente precisa que se cumpra a norma e que se efetive a remuneração dentro de todo esse contexto que nós temos de legislação. Nós temos a lei estadual, que até hoje ela está em vigor e não cumprida, e que aí, com relação a ela, essa atuação até hoje é uma história. Então, nós tivemos uma atuação até hoje precária, e isso é objeto de estudo para a nossa ação coletiva. Então, nós vamos seguir essa linha, e de agora para frente, da convenção para frente, nós queremos regulamentar e normatizar, na verdade, a melhor atuação para os nossos mediadores, para que se efetive a remuneração. Então, muito obrigada até agora, e convido o Daniel. Né? Hoje, quero aproveitar para dizer que o nosso vice-presidente está conosco, o Fileto, e que agora eu vou pegar o metrô, mas o Fileto vai assumir aí, caso precise de algum complemento. Vou ouvindo, então vou tirar a minha câmera, mas estou ouvindo e acompanhando a Assembleia. Bom trabalho, viu? Daniel, a palavra é sua para a apresentação, para suas considerações. Fileto pode fazer as considerações, se quiser, inicialmente ou no final. E estou ouvindo daqui. Ok, Márcia, obrigado. Boa tarde, pessoal. Então, vamos continuar como a Márcia declarou aberta a Assembleia. Nós já vínhamos, então, essa é uma continuidade, uma segunda rodada, uma nova rodada, ok? Bom trabalho, Eu vou compartilhar com vocês, então, os slides. Compartilhar os slides aqui, ok? Ok, todos, vocês conseguem ver? Pode dar um joinha, ok? Várias pessoas se manifestaram, então eu creio que sim. Deixa eu ver, ok. Bem, então, Assembleia Geral Extraordinária, como a gente tem aqui no canto, no caso aqui no meu canto esquerdo, ok, o edital de convocação da Assembleia Extraordinária, né? Então, o Sindicato dos Mediadores e Conciliadores Judiciais e Extrajudiciais Privados do Estado de São Paulo, SIMEC São Paulo, por sua presidente Márcia Cristina da Silva Cambiaghi, no uso das suas atribuições, convoca toda a categoria profissional de mediadores e conciliadores para a Assembleia Geral Extraordinária, com a seguinte ordem do dia. Então, debates e deliberações sobre a constituição de comissão de negociações coletivas, debates e deliberações sobre a pauta de normas coletivas, data base de janeiro de 2021. E ponto 3, outros assuntos, ok? Então, será realizado no dia 23 de dezembro, foi quando nós iniciamos, então, né, a primeira rodada, e essa rodada, então, ela tem sequência agora com os pontos que eu vou passar para vocês a seguir. Então, resumo para quem não pôde participar das outras rodadas. Então, foi constituída uma comissão para elaboração dessas normas, ok? Então, por deliberação da presidência, os membros da comissão e depois aprovados também pela Assembleia. Então, Rafael da Rocha Martins, então eu, Daniel de Paulo Rodrigues, Dr. Flávio Gaspar Salles Viana, Vivian Liz, Porto Ferreira, Odmir Fernandes, Mercedes Moraes, Elesilda Aparecida Pereira, Pires da Frota. E também como conselho consultivo, Débora Dietrich, Patrícia Coelho Carvalho, Margarete Saltorato, Guilherme Jussiane Rodrigues e Cláudia Schmidt, além da DAPT Estruturação e Inovação também como consultivo, ok? Então, o foco dessa assembleia continuada, né, dessas rodadas, são a constituição, então, de uma pauta para a convenção coletiva. Como a Márcia falou, vai ser o primeiro ato formal da categoria no país, né, desse tipo de categoria, dessa
dessa função, então, de mediadores e conciliadores, é a primeira no país, então vai ser um paradigma. A gente tem estabelecido, então, alguns tomadores de serviço, no caso, tomadores públicos e privados. E hoje a gente vai, então, chegar ao fim, praticamente, do que seriam os tomadores públicos, as questões envolvendo os tomadores públicos, judiciário, então. Então, nós temos as questões do significado e implicação desses atos e o foco que a gente sempre colocou para nós pensarmos na questão de que a importância dessa convenção é porque nós faremos, então, a nossa lei, a nossa normativa em relação ao tema. Okay? Então, nós temos normas vigentes estabelecidas até o presente momento, tem alguns desafios em relação a isso, mas como nós faremos uma tentativa, então, como outros documentos, outras categorias fazem nessa relação laboral, então, o que ficar decidido, uma vez aceita na convenção e depois com todos os trâmites necessários, talvez até dissídio, o que ficar ao final de tudo isso, o que restar ao final, se sobrepõe ao que se encontra legislado, ok? Então, nós temos uma questão de normas vigentes, como a Márcia falou, nós temos um pedido de providências da Corregedoria para uniformizar os procedimentos e também a questão do cumprimento da Resolução 809, ok? Que aguarda por respostas, caminhou, mas ainda aguarda por respostas, e a cobrança também do abono indenizatório da Lei 15.804, então, que seria o retroativo, né, que nós temos trabalhado nesse tempo, que também é objeto de futura ação, ok? Passando para os itens da pauta reivindicatória, não estranhem, nós temos alguns pontos aqui que já foram tratados na Assembleia anterior, né, na rodada anterior, né, a Assembleia continua. A gente vai passar por eles novamente, não por uma questão de reaprovação, digamos, mas só para, então, quem não pôde participar se inteirar do que ficou, então, decidido. Principalmente nesses primeiros pontos aqui, que foram de maior consenso, né? Então, a gente tem ponto 1, o pagamento pela atuação, quando para o hipossuficiente, inclusive no caso do JEC, a responsabilidade do Estado, da mesma forma que o Estado se responsabiliza pelos peritos. Então, que o Estado arque com o pagamento no caso dos hipossuficientes, inclusive no JEC. 2, honorários pelas sessões prejudicadas. Então, a indicação do pagamento para o Estado por conta da disponibilidade, né, do mediador, do conciliador a favor do Estado. Então, aquela questão da certidão de horas, exemplo, quando há algum tipo de ausência de uma das partes e o conciliador ficou ali esperando por algum tempo, quem que paga, quem que arca com esse tempo? Então, essa cobrança será feita também em relação ao Estado. Ponto 3, exclusão da contrapartida de 10% de trabalho voluntário, que é prevista na normativa atual, ok? Então, estabelecendo mesmo, de uma vez por todas, que o trabalho é realmente profissional. Então, nesse caso, não há um voluntariado. Há, sim, um trabalho prestado e um valor a ser oferido em relação a isso. Ponto 4, questão muito pedido pelos profissionais, pelos mediadores conciliadores, o acesso aos autos. A possibilidade de acesso aos autos. Tem gente que prefere não ter esse contato, mas a gente deixa a possibilidade, então, para aqueles que queiram, né? Acham que isso ajuda, auxilia muito mais na questão da condução ali da sessão. Daniel, desculpa eu te interromper. Só te dizer o seguinte, só está aparecendo a Assembleia Geral Extraordinária, não está aparecendo teus slides. Tá travado? Eu acho que eu fiquei esperando para ver se você ia Ok, entrar. voltou, saiu. Agora entrou. Então eu vou deixar dessa maneira aqui, sem o F5 aqui, a gente vai lendo. Tá na pauta, itens da pauta reivindicatória? Tá no 7. Vai do 1 ao 7. Não, perfeito. Então deve ser alguma coisa aqui no sistema, porque para mim estava... Vou passando por aqui, então. Então, Obrigado, Mercedes. Nada. E ponto 5, então, definir expressamente que hora de sessão é 60 minutos. Nós vínhamos ouvindo algumas questões sobre irregularidades, algumas definições diferentes, então, alguns juizados, alguns sejusques, onde essa questão da hora não era respeitada, o estabelecimento até de situações como, por exemplo, definir que 1 hora é 1h30. Né? Então, apesar, como a gente colocou aqui mesmo, sendo óbvio, então, definir expressamente a questão do respeito a essa hora. A hora é 60 minutos, né?
Ponto 6, a distribuição paritária dos feitos. Então, alguma espécie de controle por tabela publicada, então, para melhorar a questão de controle e transparência. Então, uma distribuição paritária desses feitos, para que todos os mediadores conciliadores tenham a mesma possibilidade de oferir um valor parecido e ter acesso ao mesmo número de feitos, né? Não ter essa questão dos privilégios, né? Ou uns ganhando mais, outros menos. Ponto 7, então, cadastro único validado pelo núcleo, né, que dispensa edital e um novo cadastro em cada Sejusc, e especialmente para atuação virtual. Então, nós não sabemos como ficará no futuro, ok? Essa questão do híbrido, do online, da volta do presencial, mas essa possibilidade de um cadastro único válido, então, para todo o estado, dispensando essa questão de cadastro em cada Sejusc, e principalmente aí a gente está menos sujeito a, eventualmente, arbítrios, né, e favorecimentos, coisas do gênero. Ok? Passando para o próximo slide, então. Então, itens da pauta reivindicatória, no caso, item 8, aqui a gente tem aquela questão das garantias fundamentais de todas as categorias, ok? Artigo 7º da Constituição. Isso também a gente esmiuçou na última reunião, na última rodada. A questão da segurança durante as sessões, principalmente caso volte o retorno, então, ao presencial. A questão da segurança... Oi. Oi, tem alguém com o áudio ligado? Eu pedi para... Tá. Pronto. Obrigado. 10. Inclusão nas campanhas de vacinação. Então, outras questões, por exemplo, a questão da campanha de vacinação, unidade de saúde, questões referentes a IANSP, demais benefícios pontuais dos tribunais, então, serem fornecidos também para nós. Ok? Ponto 11. Seguro de vida. Possibilidade de uma apólice, então, pelo sindicato. Ou são situações de garantias que têm sido fornecidas a outras categorias e que nós optamos por trazer também e colocar nessa pauta, né? Ponto 12, a proteção referente à assédio moral. Também a questão que a gente até esmiuçou mais do processo administrativo para eventual desligamento com acompanhamento do sindicato. Então, nós tivemos também alguns registros de desligamento com um caráter, uma suspeita arbitrária. Então, para que isso possa ser impedido, uma vez que nós somos auxiliares da justiça, nós funcionamos como um serviço público ali, que nós passemos, então, pelo mesmo processo administrativo, algo parecido, em caso de desligamento e não ocorra um desligamento arbitrário. Passar, então, aqui, porque seria o último ponto. Então, essas questões agora são as que ficaram mais para essa definição, que nós nos debruçamos mais e queríamos trazer, então, para vocês. Então, despacho, ponto 13, despacho contendo a informação sobre o pagamento dos honorários do mediador nos termos da tabela que dispõe de parâmetro mínimo e negociação das demais horas na pré-mediação, 20 minutos antes da sessão. Então, é aquela questão que até nós temos, inclusive, na resolução, mas que dificilmente é cumprida, que é a questão da pré-mediação, ainda que com 20 minutos antes da sessão. Uma pré-mediação na qual se define, né, essa questão da negociação das demais horas, ok? E sendo que o despacho anterior, então, já contém as informações sobre o pagamento dos honorários do mediador. Então, essa questão do parâmetro mínimo, então, já vai ciente em relação ao parâmetro mínimo, ok? E nessa pré-mediação, trata-se de eventuais demais horas que tenha na sessão. Okay? O ponto 16, a busca, então, por unificar o valor de conciliação e mediação pelo patamar intermediário, estão excluindo o básico e avançado. Então, esse ponto que nós tratamos, a gente queria maior atenção de vocês nesse sentido, que faltou se definir, né? A busca por unificar, então, a gente decidiu por uma unificação do valor da conciliação da mediação pelo patamar intermediário, excluindo o básico e avançado. Entretanto, e aí nós deixamos isso, então, claro, como um caráter subsidiário, lembrando que nós vamos fazer essa pauta, vai para uma convenção, e nessa convenção há negociação com os tomadores, né?
uma questão subsidiária. Então, em sendo o caso de manter os patamares da 809, buscar critérios objetivos, então, por tempo de atuação, questão de quem são instrutores, oficineiros, justiça restaurativa, graduações, demais qualificações, as horas já trabalhadas, e também, então, esse foi um ponto bastante discutido, bastante pensado, a gente buscou tentar ao máximo, né, melhorar essa situação, caso isso fosse necessário de se manter. Então, a possibilidade de estabelecer uma relação do patamar com as causas, por exemplo, civis, família e empresarial, pela característica da empresa. Então, respectivamente básico, intermediário e avançado. Qual que é essa ideia subsidiária, então, caso não conseguimos, então, a unificação? Que essa tabela, como tem agora, nós dizemos na questão dos patamares, não necessariamente dos valores, né? Isso a gente sempre buscando um aumento dos patamares mínimos e tudo. Mas que, como acontece em vários países, acontece lá fora, então cada ramo específico vai ter a sua tabela de pagamento. Então, adequar então essa tabela da 809, os patamares, na verdade, retirar essa questão de patamares e mudar para uma questão de matérias. Então, seria uma forma de nós negociarmos ali e conseguirmos um bem bolado bem interessante, algo bem interessante, né? Então, com algo que já tem, e daria uma interpretação boa para esses patamares. E não uma coisa meio estranha como nós temos hoje, que não define muito bem como que se sobe de patamar, como que não se sobe, né? Estaria mais alinhado com o que acontece no resto do mundo, que tem essa divisão por matérias. Ok? Daí, nesse caso, nós faremos uma previsão de acesso, então, dos mediadores e conciliadores para essas áreas específicas, e isso seria melhor trabalhado depois. Ok? Então, essa pauta indicador, então, é para tomadores de serviço da iniciativa pública. A da iniciativa privada fica, então, para a próxima rodada de negociação coletiva. Daniel, ok? Sim? Sim, Hebe? Interromper você, voltando no item 16, buscar unificar ali o patamar, e falando-se em valor, para cumprir 809, precisaria constar aí a atualização desse valor todo ano, porque já tem na 809 isso, só que o que se recebe hoje é o valor de 2019, foi pulado o valor de 2020, mas já está em 2021, está muito defasado esse valor. Então, precisaria constar para atualizar, né? Sim. Sim, é uma coisa que essa questão dos mais detalhes, esses miuçá, vai depois, porque aqui a gente tem os itens da pauta, ok? Vai ser montada essa pauta para aprovação. Então, como a gente fez aquela na semana passada, a questão da aprovação daqueles pontos. Então, até aqui, nessa questão aprovada, então, seguindo como a Márcia fez, né? A gente faz normalmente, né? Na Câmara de Vereadores e tudo. Então, se tiverem todos de acordo, permaneça em silêncio, senão... a única observação... Não estou de acordo, não. Certo? Nós vamos passar, então, só para estabelecer... Eu não estou de acordo, não. Ok, Tadeu, só um minuto. Eu vou passar a palavra para o Tadeu. Nós, assim como nós fizemos na última Assembleia, nós tivemos também uma intervenção e ela foi tratada, mesmo assim foi aprovada, ok? Aqueles pontos foram aprovados, e nós fizemos a menção em relação a esse ponto para ser tratado depois, ok? Então, a gente abre aqui a palavra e depois nós vamos conversar sobre isso. A gente tem um tempo aqui estipulado, mas agora a gente abre para alguns minutos de debate. A gente pede que as pessoas que queiram se manifestar possam falar aqui no chat, ok? Eu vou sair, então, aqui da tela da pauta, ok? Vou deixar de compartilhar aqui. Não está funcionando. Chat não está funcionando. O chat está desabilitado. Oi? O chat está desabilitado. O chat está desabilitado?
Deixa eu ver se aqui se eu consigo, se não, eu acho que só o pessoal da sala mesmo. Ô, Daniel, Oi. eu já pedi para o pessoal da sala, eles estão providenciando. Ah, tá, tudo bem. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar, então, a palavra para o Tadeu, ok? Ele faz a intervenção dele, eu vou pedir para os outros permanecerem, os demais permanecerem em silêncio. Vamos ver se a gente consegue habilitar o chat aqui, daí vocês pedem palavra no chat, mais ou menos uns 15 minutos, como a gente fez na última assembleia, e daí a gente vai passando a palavra para vocês. Ah, eu creio que já está funcionando. Creio que já está funcionando agora, eu estou vendo alguns se manifestando aqui no chat. Então, Tadeu, pode abrir o áudio, pode falar. Okay. Um minutinho, Sim, Daniel. Oi. É o seguinte, a partir do momento que o chat estiver aberto, todos colocam o nome e a presença, que é a nossa ata da Assembleia, por favor. Ah, sim, verdade. Ok, muito obrigado. Ok, então pedir para todos que coloquem então o nome completo e atestando a presença, que nós usaremos esse chat depois como assinatura da ata. E, por favor, nome completo, sem abreviação, para facilitar para nós, né? Isso. A nossa conferência, tá? E só o nome, nada além. Boa tarde, boa noite. Pular, por favor. Ok. Obrigado, Henrique. Então, Tadeu, pode falar então, por favor? Boa tarde a todos. Eu gostaria de mencionar o seguinte, né? Primeiro, quando que foi protocolado esse pedido de providências? Junto à corregedoria. Certo. Foi no final do ano passado. No final de 2020? Isso, final do ano passado já. Porque tem prazo para eles responderem? Não tem um prazo legal para essa resposta e está em trâmite. Como até a Márcia falou, avançou um pouco, está com aí até os colegas podem me corrigir a palavra correta, mas está com uma espécie de comissão deles, ok? Foi para um outro patamar ali dentro da corregedoria, ok? Eu acho que seria interessante o CIMEC estipular um prazo limite para que a corregedoria se manifeste, porque senão, se for o caso, faz um pedido de providências para o CNJ, né? Porque a classe está aguardando essa resposta, né? E não pode ficar ad infinito sem resposta, na minha opinião, né? Esse é um primeiro ponto. Outro ponto é que, falando do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nem todas os sejusques e comarcas, né, estão... Bom, isso aí já é sabido, né? Estão remunerando os conciliadores e, inclusive, várias comarcas e sejusques não aceitam conciliadores que queiram trabalhar lá, né? Então, qual que é o critério legal para indeferir uma solicitação de atuação naquela comarca ou naquele sejusque, né? Legal, né? É uma outra questão aí para o CIMEC nos defender, na minha opinião, né? E por fim, é a questão mesmo do prazo, né? Ter um prazo limite aí para a manifestação do tribunal, porque senão vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? E isso fica lá aguardando manifestação e sem manifestação de ninguém. E, lembrei agora, né? E se for o caso, eu não tenho conhecimento, né? Aí pode ser uma ignorância minha, no sentido de desconhecimento, se o CIMEC já pensou em contratar algum escritório de advocacia ou já tem advogados para tentar, pela via judicial, o cumprimento desses direitos e dessas leis que não estão sendo cumpridas. Ok. Respondendo, então, ao Tadeu. Então, Tadeu, a gente agradece a sua intervenção, ok? Muitos desses... Então, só para esclarecer, nós temos um pedido feito à corregedoria, ok? Ele vai para o trâmite. Assim, nós temos, evidentemente, prazos estabelecidos, mas nós sabemos que nós estamos falando, então, da questão judiciária, né?
Então, nós temos um parâmetro ali, a gente espera uma resposta. O CNJ também se encontra no nosso radar para manifestação, inclusive já tem, né, situações também nesse sentido. Então, só esclarecendo esse ponto. No segundo ponto, é da questão das comarcas que não apresentam um critério, né? Isso está no ponto, um dos pontos do meio ali, se eu não me engano, 10 ou 11, que é nesse sentido justamente de unificação. A gente depende ainda de como aí a liberalidade do Estado, né, da discricionalidade, né, perdão, do Estado, definir se vai para o híbrido, para o online, as permanências online, volta para o presencial. Principalmente em sendo online, nós temos essa possibilidade melhor de trabalhar essa questão da unificação, né? Então, de não estar justamente sujeito a arbitrariedades, né? Uma coisa é discricionalidade, outra coisa é arbitrariedade, né? Então, uma definição de um padrão. Qual que é o padrão, então, para escolha ou para negativa em relação a um profissional conciliador mediador? E o último ponto tratado sobre a questão da assessoria jurídica, não, quanto a isso, sim, nós já temos essa questão da assessoria jurídica, ok? Já está, o doutor Gilberto nos acompanha na questão até da formalização, nós somos um sindicato efetivo, como a Márcia falou, nós temos a inscrição mesmo como sindicato, né? E também vem nessa toada, justamente esse passo nosso da convenção aqui é exatamente para isso, para esse ajuizamento, ok? Para essa tentativa de negociação em caso de certo, depois um dissídio, e então é justamente essa perspectiva de não se demorar, não se passar, nesse sentido que até que a Márcia falou que ou vai. Então isso vai ser acionado, vai ser feito, por isso, esse é o motivo, inclusive, da nossa Assembleia. Ok? Eu vejo aqui algumas pessoas na sequência, com a mão levantada aqui. Eu vi algumas pessoas aqui também no chat. Do que me apareceu aqui, a primeira pessoa a levantar a mão foi a Denise, eu tenho a Marli também na sequência, e a Kátia, ok? Então, Denise Lins Borges, primeiro, por favor, pode liberar o áudio e comentar. Boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. A minha participação é rápida, a respeito de uma pequena contribuição que eu fiz sobre anotações da Resolução 809 de 2019. Isso foi passado para a presidência, para a Márcia, isso já está sendo encaminhado para a comissão. Existem várias inconsistências na resolução, e essas inconsistências já foram anotadas e transmitidas. Tenho certeza de que o sindicato está se empenhando para resolver não só essas inconsistências, porque até mesmo a aplicação dessa resolução imediata traria prejuízo para os conciliadores. Então, é um trabalho detalhado, é uma coisa que foi feita de uma forma sucinta, mas que foi feito com carinho, como diz a Márcia, né? E foi passado para que fosse apreciado. Então, eu gostaria de deixar esse registro aqui, e minhas homenagens a todo o trabalho que está sendo realizado pelo sindicato. Tenho certeza que será um sucesso. Muito obrigada, essa é a minha contribuição. Ok, Denise, obrigado. Vou passar aqui na sequência do que me aparece, então, passar para a Marli. A Mercedes se manifestou aqui no chat. Então, Mercedes, faz esse favor para mim acompanhar, então, aqui no chat a chegada das perguntas. Ok? No meu radar aqui, eu tenho, então, para fala agora a Marli e depois a Kátia. Ok? Então, Marli, pode liberar o áudio, por favor, e se manifestar. Boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem. Feliz 2021 aí para todo mundo. Eu só queria deixar registrado aqui mais uma vez, né? É que eu acho que o mais simples, né, seria deixar a tabela 271 do CNJ como parâmetro para os honorários do mediador e conciliador. Eu não acho legal a gente ter honorários fixados pelo juiz em nenhuma circunstância. Eu acho que quem tem que negociar esses honorários
é o mediador e o conciliador, diretamente com as partes. Então, eu acho que a tabela 271, ela deveria funcionar como a tabela da OAB. Nós temos os parâmetros mínimos, e nós, de acordo com o nosso trabalho, negociamos diretamente com as partes esses honorários. Eu só gostaria de deixar registrado isso. Segundo ponto, em relação à pergunta que foi feita pelo meu colega sobre o requerimento na corregedoria. Vocês estão ouvindo? Sim, sim. Tá. Em relação ao requerimento que está na corregedoria, né, eu sou favorável de que seja acionado imediatamente o CNJ, porque já passou os 30 dias que a corregedoria tem para dar essa resposta, né? Então, inclusive, uma ocasião aí eu mandei uma documentação para a Márcia, e foi, inclusive, um acórdão do CNJ nesse sentido. O que o colega disse, ele tem toda a razão, né? E eu acho que nós já esperamos demais. Se a corregedoria, se o Tribunal de Justiça de São Paulo não é capaz de resolver o problema, eu acho que já passou da hora do CNJ ser acionado, né? Agora, para o CNJ ser acionado, em relação à questão da remuneração, como está na Resolução 809, né? Porque a Resolução 809 é o que nós temos hoje, que tem que ser respeitada pelos juízes, né? É uma questão aí de hierarquia, né? Se temos a Resolução 809, ela tem que ser respeitada pelos juízes, por todos os juízes, e é isso que deve ser solicitado para o Conselho Nacional de Justiça, para aplicar a tabela 271, né? Então, essas outras inconsistências ficariam para uma outra oportunidade. Eu acho que o essencial e o principal é resolver o problema da remuneração. E a remuneração, os parâmetros já foram dados, que é a resolução 271, né? Então, é isso que eu queria colocar para vocês refletirem. Tá bom? Muito obrigada, viu? Ok, Marli, obrigado. Então, como a gente comentou, isso até a Marli comentou também na outra rodada, nossa última rodada, ok? Eu tenho agora aqui de manifestação a Kátia, ok? Só passando também um esclarecimento nesse sentido, então, a gente realmente tem um prazo na questão da corregedoria, ok? O que a gente teve um apontamento recente, né? A gente teve resposta deles para essa questão. Eu tenho reclamação para o professor. Daniel, eu acho que o que tem aqui agora são pessoas que não concordam, né, com o que foi colocado. Eu não sei como é que você vai fazer, o que você vai deixar só registrado aqui. Você tá sem microfone, Daniel. Vou só passar para a Kátia aqui. Eu estava desabilitando alguns microfones, ok? Então, a gente tem essa questão da corregedoria, né? Que a gente obteve uma resposta. Então, a gente está no aguardo desse trâmite interno. Mas a questão do CNJ também está no radar, uma vez não havendo isso, e também a gente vai, né, controlar por uma questão de prazo também haverá isso posteriormente, está no nosso radar, só para deixar claro. Eu vou passar a palavra para a Kátia só, e depois a gente dá uma olhada aqui no chat, ver como é que... Eu acho que a Kátia já falou, né? Não falei. Não, a Kátia... Desculpe. Boa noite a todos, obrigada pelo trabalho que o SMEC vem fazendo. A gente está, né, todos somos mais fortes quando somos unidos. A minha dúvida primeiro, eu concordo com tudo que a Marli e o outro colega falou, que nosso maior desejo agora é que a remuneração venha de uma forma ou de outra, ou fazendo como aquela mediadora que o doutor Ricardo colocou naquela reunião do FUNAMESP, não lembro direito. Só que, hoje, não sei se todos estão fazendo o curso no PMEC,
para fazer aquela inserção no SAGE. E, na verdade, esse curso são dos funcionários do SAGE, mas como tem uma parte de você fazer os termos, eles convidaram os mediadores e conciliadores que queriam participar desse curso, que foi do dia 26 de janeiro, vai até acho que 12 de fevereiro, e eu estou fazendo paulatinamente conforme eles estão liberando as aulas. Eles liberaram as aulas agora até a 5ª aula. Pois bem, hoje eu estava fazendo a 4ª aula, que é o recebimento do pedido no pré-processual do Sejusc. Uma das primeiras condições é cobrar a remuneração dos mediadores. Está lá. A hora que eles vão fazer o pedido, tem, se for assistência judiciária ou não, no pré-processual do Sejusc, dentro do SAGE, que é um curso que está sendo promovido pelo Modler, e aí eles falam, quando você está acolhendo, o funcionário do Sejusc está acolhendo um pré-processual, um pedido pré-processual, tem lá, remuneração do conciliador. Se dentro do sistema, que o pessoal do Sejusc trabalha, quando você está acolhendo um pedido, fazendo um pedido de pré-processual, tem essa observação, remuneração, por que não está sendo cumprido? Isso é uma coisa do Estado, né? O SAGE é para todo o Estado, não é juiz que aceita, juiz que não aceita, juiz que determina, juiz que não determina. É um dos pontos, a hora que você faz o pedido. Quem tiver acesso a esse curso, quem fez o cadastro, o pessoal de Santana, a nossa coordenadora mandou, eu estou fazendo, acho que a Cris Pousada também, não sei mais outros, a 4ª aula, o começo da 4ª aula, que é o pedido inicial do pré-processual no Sejusc, pré-processual, tem para você anotar a remuneração do mediador. Anotar assim, o mediador vai ser remunerado, então, quando você vai fazer a carta convite, já vai a remuneração do mediador, do conciliador. Eu não sei por quê, quem que pode mais, né, falar contra isso, já que está dentro do SAGE. Essa é a minha dúvida. Por que a gente não está sendo remunerado se no próprio SAGE, no próprio pedido do pré-processual Sejusc? Porque esse curso é para Sejusc, não é para o geral civil, criminal. É Sejusc, não é JEC, é só Sejusc pré-processual. Minha dúvida é essa. Se na 4ª aula está lá escrito que tem a remuneração, por que eles não fazem? Quem que é um juiz para falar que não vai dar remuneração? Quem é um juiz? O juiz é um juiz lá que está cumprindo ordens, como a gente, entendeu? E eles não cumprem. Então, isso é uma coisa que tem que ser levado também, né? Porque está instituído. O SAGE é um sistema operacional do Sejusc. Aliás, de todo o poder, todo o Tribunal de Justiça, né? Não sei se é do Estado de São Paulo só, se tem algumas modificações de Estado para Estado, mas está lá, e não está sendo cumprido, e está lá. É isso que eu gostaria de... E eu vi isso hoje, por isso que eu gostaria... Não é mais uma informação do que qualquer contradição aí com o que vocês estão fazendo. Tá. Eu estou de acordo Daniel. com tudo, e eu acho bem proposto tudo isso. Obrigada. Okay, Daniel, deixa eu agradecer a Kátia, porque é uma informação muito importante e muito nova também. Já faz parte da pressão do sindicato em cima do NUPEMEC para que a remuneração seja cumprida. Agora, o que a gente está conversando na corregedoria é que, assim, estão sendo feitas novas normas, novas orientações, e os juízes não estão cumprindo. Tá? Então, essa é a nossa pressão em cima da corregedoria. Só que, como tudo que é de órgãos estaduais, de órgãos públicos, sempre é um pouco mais demorado. Então, a informação não está chegando. Tá? A informação não está chegando. Então, essa informação é nova para nós, é muito importante, e até a gente vai tentar ver, talvez, de tirar um print e mandar junto na cobrança para a corregedoria. Muito obrigado, hein? Sim, foi muito importante essa informação. Imagina, eu posso fazer esse print porque, assim, a cada etapa você não vai para uma segunda aula, terceira, sem você cumprir as outras. Como eu já fiz até a 5ª aula, que são as que estão disponíveis, agora vai ter a 6ª e a 7ª
disponíveis a partir do dia 3, Ok. eu posso... o problema é que é um vídeo, né? Eu não sei como que eu consigo fazer, mas lá está Entendi. falando, você, o coordenador, a pessoa que está aceitando o pedido, tem que, além de fazer o pedido, ver a remuneração Sim. do conciliador mediador. Isso dentro do SAGE. Não, tudo bem. Ô, Kátia, isso é gravação ou é online? É um vídeo que eles falam. Não, se é um vídeo é fácil. É só você dar um pause no vídeo, o que Tá. ficar na tela você printa. Tá Tá bom. bom? E Eu vou fazer isso. manda para a Márcia, por favor. Eu mando sim. Tá, Eu muito mando. obrigado. Nada, imagina, Ok. gente. Boa Não. sorte para todos nós, que a gente está Não. precisando. Obrigado, Ok, Kátia. vamos lá. Obrigada por Vamos tudo, lá. viu? Márcia, Daniel, Fileto, todo Não, mundo a gente aqui. agradece pela informação e até trazendo uma informação para vocês, notado alguma Deus coisa abençoe nós dois. no rastreamento nosso, alguns sejusques também começaram a se mobilizar, alguns juízes, e implementando, nessa virada de ano, implementando a remuneração. Nós, infelizmente, aí passando do outro lado, e também o motivo dessa necessidade que a gente tem dessa convenção, que alguns juízes, por exemplo, a gente tem informações de que não querem aplicar porque entendem que a sua comarca é muito... é mais de pessoas hipossuficientes, então eles decidiram não aplicar. Então, nós temos essa questão que acaba ficando uma discricionalidade que não deveria existir, como a Kátia falou, né? Então, essa é a importância da questão da convenção, porque uma vez... Daniel, mas tem uma parte que é hipossuficiente, mas tem a outra parte que vai interagir com aquela que não é. Exatamente, né? Exatamente. Que nem eu, a Cris, né, que a gente faz sempre juntas, assim, nós somos comediadoras, a gente faz Banco Itaú, Banco Votorantim, a gente faz divisão de bens em família, que são milhões. Uhum. Então, por exemplo, eu sou uma parte hipo que estou litigando, né, contra um banco. O banco, a gente está fazendo um acordo e o banco, entendeu? O banco tem que pagar. Uhum. Sim, a parte exatamente. hipo, tudo bem, que aquilo que também está no planejamento de vocês, também, quando a parte de assistência judiciária, como que a gente pode ser remunerado, que é o correto. Mas uma parte pode ser hipo, mas a outra não é. Sim. Né? É isso que a gente tem que ver também. Não, exatamente. Então, é só passar para vocês, então, que realmente a importância disso que a gente está fazendo aqui, vem fazendo desde o ano passado, né, do final do ano passado, e continua nessa segunda rodada, é justamente isso. É o maior poder que nós teremos de cobrança, porque não pode ficar no arbítrio de uma pessoa, não, eu acho que aqui é assim. Mas como? Você tem estudos superiores a isso, que mostram que não é bem assim, né? Então, como é que fica? Então, é esse movimento que nós estamos fazendo aqui agora e que vai resultar vai suscitar essa questão da convenção e esse necessário dissídio coletivo justamente para essa regulamentação ocorrer. Tem só uma pergunta aqui feita pela Rita, no chat eu vi aqui, e o JEC, como será tratado? Então, como nós colocamos aqui na pauta, essa questão do hipossuficiente, então o Estado vai arcar com o hipossuficiente, vai estar nisso na nossa convenção, inclusive o JEC. Então, isso já vai estar na pauta, já estava até aprovada na pauta na rodada anterior, né? Então, o JEC vai entrar nessa questão do hipossuficiente. Então, já está tratado. Ok? Então, nós fizemos aqui, todo mundo que se manifestou até agora, a gente já está chegando perto das 6h30, ok? A gente tem a anotação aqui, está tudo gravado, como a gente comentou, o chat vai ser usado, inclusive, como uma questão de presença, e também os questionamentos aqui apontados. Terapeuta, de coach. A Gabriela ficou até... Pronto. Então, como nós conseguimos aqui avançar em relação a essa pauta, como a Márcia falou, essa questão da parte pública, então a gente fecha hoje, tudo vai ser apresentado para vocês depois. Próxima rodada, a questão privada, então os tomadores privados. Nós tivemos então aqui a aprovação da grande maioria, então como a gente falou, ficaram em silêncio, e os apontamentos feitos aqui no chat, ok? Então com isso a gente conclui e leva também para a ata esses apontamentos, ok? Aí depois a gente continuar. Tem um último pedido aqui. Denise gostaria de fazer mais um comentário, se possível. Ok, Denise, pode falar. Eu creio que é o último comentário aqui.
Denise, pode falar. Desculpe a demora. Não, é uma Não, coisa muito imagina. rápida. É simples. Primeiro lugar, a resolução 809 conflita com o CNJ e conflita com a lei estadual. Esse foi a minha análise que foi encaminhada para o sindicato. Existe uma hierarquia, existe uma tabela do CNJ, existe uma lei estadual, existe uma resolução interna. E elas não falam a mesma língua. Só para comentar, mediador e conciliador de Sejus que não pode ter valor inferior a mediador e conciliador de vara. Isso a lei não autoriza. São duas profissões, eu posso dizer assim, que se equivalem e que, portanto, de acordo com a lei estadual, recebem a mesma remuneração. Só que lá na lei está por hora. Esse é um ponto. Segundo ponto importante, o comentário da Kátia, porque esse curso não foi passado para a gente. Não sei como a informação foi transmitida, mas não recebi nenhum e-mail. Acho que a maioria dos colegas presentes também não, que é uma pena. Mas agradeço muito a informação dela. Mas eu preciso comentar que não cabe nenhum mediador, nenhum conciliador arbitrar a justiça gratuita para nenhuma parte. Isso é uma deferência do juízo. O que pode acontecer é o cartório tomar essa providência pelo juiz, né, com a devida autorização, no caso do diretor, o coordenador, e isso tem que vir pronto para a mão do conciliador. O conciliador não tem que pegar o lerite. O conciliador pode até cobrar, ok, mas não é atribuição de nenhum conciliador e de nenhum mediador conceder ou denegar justiça gratuita para quem quer que seja. Então, isso é importante que seja colocado, porque isso é exigência legal, ok? Era esse o meu comentário. Eu não vou me estender demais, porque eu sei do tempo, e tudo isso foi colocado nas anotações que foram passadas para a presidência, e tenho certeza que tudo isso vai ser conferido depois. Muito obrigada. Só um minutinho. Denise, eu não falei que o conciliador, o mediador, pode ou não falar sobre assistente judiciária. Não, Kátia, não foi você quem falou, foi a colega Marli, não foi da MEC. Não, que assim, inclusive o doutor Ricardo endossou. Sobre o curso, a nossa gestora passou, nossa gestora lá do Santana passou que quem gostaria de fazer o curso poderia se inscrever até o dia 21 de janeiro, para começar esse curso dia 26. Então, não sei se eu posso passar vou tentar passar aqui no CIMEC a convocação. Não foi uma convocação, foi para quem quisesse, tá? Mas eu vou tentar passar para vocês, talvez vocês consigam fazer uma segunda etapa. Tá bom? Obrigada, Denise. Kátia, obrigada, hein? Deixa eu só passar, então, aqui... Aqui em Bauru também esse curso nós estamos fazendo. A Bauru e Agudos, esse curso foi passado pelos gestores do Sejus e quem quis está fazendo esse curso. Me parece só quem estava mais no Sejus que ficou sabendo. Mas mas está ótimo. Vamos fazer, então, gente, só um encerramento aqui. Tem uma última pergunta, só para esclarecer aqui, ok? E depois uma fala aqui da Márcia, ela está acompanhando aqui com a gente. Então, qual a providência que o SIMEC tomou para reivindicar os ofícios a serem enviados do NUPEMEC aos juízes que não cumprem a resolução? Então, esse pedido de provimento inclui também essa questão, ok, dos juízes do NUPEMEC em relação aos juízes. Tudo bem? A Márcia pediu, então, aqui para a gente passar. Então, reprisando, essa assembleia permanece aberta, como já vinha desde o ano passado, permanece aberta para a gente terminar de tratar nas próximas rodadas das outras situações que ficaram pendentes. Ok? Então, em nada mais havendo, nós encerramos a rodada de hoje. Eu vou passar a palavra, então, eu creio que a Márcia ainda está impedida. Vou passar a palavra, então, para o Fileto. Fileto, pode encerrar, então. Ok. Então, agradecendo a presença de todos e a colaboração de cada um. A gente está tocando e já fizemos a nossa votação, todos participaram da lista de presença, se alguém não o fez, ainda há tempo, e realmente é muito confortante, digamos, da nossa parte,
ouvir vocês e saber que vocês estão entendendo as dificuldades. Realmente, dentro do judiciário, eles acabam não padronizando e não cumprindo, porque tem aquela questão da interpretação de cada juiz da norma. Então, o que a gente tem que fazer é basicamente o que nós estamos tentando fazer, que a corregedoria volte, porque são duas coisas. Uma coisa está relacionada com o diretor do Sejusc e a outra coisa, o coordenador do Sejusc, quer dizer, diretor, coordenador, juiz, diretor, coordenador do Sejusc, e outro são os juízes das varas. Vocês já imaginaram quanta gente envolvida tem? Então, realmente, vamos ter que cobrar muito a corregedoria. A sensação que a gente tem é que eles não têm o controle da situação. Não é só para esse assunto nosso, são para vários assuntos. Então, o que a gente tem que fazer como sindicato é ir insistindo, 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 e vamos conseguindo vitórias, digamos, de degrau em degrau, e vamos chegar muito longe com isso. Muito obrigado a todos. Okay, então consegui conectar aqui. Estão me ouvindo? Eu vou conseguindo ouvir o Fileto. Ainda bem que ele conseguiu fazer o encerramento. Só algumas considerações finais que eu gostaria de fazer com relação ao... Eu não consegui acompanhar o todo, Hora do Metrô falhou, mas eu acredito que a apresentação do Daniel está bem coerente dentro daquilo que a gente conversou. Quero aproveitar para fazer um agradecimento à colaboração, à super colaboração da Denise, de muitos outros colegas que enviaram e-mail, mas a Denise fez um material bem completo para o nosso sindicato, fazendo um comparativo dessas colisões da normativa, e o nosso objetivo em avançar com aquilo que a gente tem buscado e acredita na efetivação da remuneração, vai considerar tudo isso que a Denise colocou, e a gente colocou questões subsidiárias, porque assim, se de tudo a corregedoria organizar a atuação, determinar, né, o pagamento nos termos da resolução 809, e a gente conseguir avançar para que o Estado pague a nossa atuação pública suficiente, a gente já teve uma grande vitória. Então, nós temos muitas outras questões que permeiam essa, e o formato ideal, mas o cumprimento da lei, para a gente, já é uma grande coisa, né? De qual lei, né? De qual dessas normas? Na hierarquia do pagamento, quando a gente, do suficiente pelo suficiente, do hipossuficiente pelo Estado, e não é a gente que, como ela colocou, o nosso entendimento é o mesmo, a gente que define quem é o hipossuficiente, né? Se é o próprio gestor do Sejusc que vai fazer essa triagem, e a gente só vai confirmar ou não, se for o caso, e o próprio juiz. Então, nós comungamos do mesmo entendimento, das considerações dela foram muito importantes, obrigada, Denise, e obrigada a cada um que fez a sua colaboração aqui. Eu tenho um fundo aqui falando, mas obrigada. E está encerrada, então, a nossa assembleia. Obrigada pela participação de cada um de vocês, por estarem conosco, continuem nos apoiando. Oi. Deixa eu falar rapidinho, Márcia. Eu fiquei de mandar o material para você, mas meu micro morreu. Agora, a Cláudia fez observações importantes também para a atuação no judiciário e no extrajudicial, que é a próxima rodada do extrajudicial. E hoje eu vi uma outra situação que eu fiquei muito preocupada. Dentro do juizado especial, não está se pagando os honorários do mediador, nem na primeira instância, nem na segunda instância. E uma das coisas que eu questionei foi o seguinte, que lá dentro da resolução 809, que é uma coisa que, inclusive, a gente devia olhar agora até para beneficiar, porque, querendo ou não, são mediadores e conciliadores também. Não tem nenhuma previsão legal de pagamento de honorários para o mediador que não vai trabalhar no Sejusc. Então, fica essa dica aí que a gente tem que olhar e colocar isso também, quando for colocar isso para o pessoal com relação ao pagamento de honorários. Então, assim, tem uma ausência do normativo do 809. Então, a gente poderia sugerir um aditamento desse normativo e colocar isso, inclusive, mediadores que vão atuar dentro de juizado especial. Porque não tem isso. Hoje eles não ganham. Isso até me assustou hoje. Não tem propositalmente, né? Isso é uma coisa proposital. Então, porque assim, as partes pagam e o hipossuficiente. O que a gente vai buscar na nossa pauta reivindicatória, na mesa de negociações, é trazer para a mesa o judiciário e o Estado,
porque a nossa atuação, quando para o hipossuficiente, nos termos da Constituição Federal, é uma responsabilidade do Estado. E se a Lei 9.099 dá gratuidade, ou seja, ela em tese trata como hipossuficiente, se a pessoa não é obrigada a pagar, então o Estado paga para ela a nossa atuação. Então, o tomador de serviço responsável pelo nosso pagamento nessa área, quando a gente atua por hipossuficiente por juizado, no nosso entendimento, é o Estado. Então, ele vai ser chamado para essa mesa de negociações coletivas. Não, aí ótimo. Ficou... Assim, superficialmente. Agora, essa observação que você colocou é importante para que a gente deixe isso mais redondo, talvez mais claro. A corregedoria tem que participar, né, apesar de não ser a tomadora de serviço, mas a gente vai, através do Ministério do Trabalho, que agora é Ministério da Economia, mas a Secretaria de Relações do Trabalho, buscar trazer a corregedoria para o acompanhamento dessa mesa de negociações. Então, a gente agora tem um instrumento legal para chamar os tomadores de serviço a tomarem consciência que a nossa situação precisa ser resolvida, porque ninguém aqui é voluntário. É uma profissão, a profissão tem que pagar, se não pagar é trabalho escravo. Então, é nessa linha, e a gente precisa resolver isso, sim. Então, eles vão, aos poucos, tomando essa consciência. Não. Né? Forçada. E o trabalho que eu fiquei de te enviar, vou ver, acho que até quarta-feira o meu notebook está pronto, que o trabalho está lá dentro, entendeu? Aí eu te passo aí, que querendo ou não, você pode juntar, porque ali eu fiz uma avaliação de tudo que é pago em várias câmeras que tem, principalmente as daqui de São Paulo, mas tem do Paraná, tem do Rio, por aí vai fora. Agora, eu queria só te fazer uma pergunta, um pouquinho, aproveitar que o pessoal está aqui. Lembra que a gente tinha conversado uma vez de repente, tentar fazer filiação dos mediadores para ver se poderiam ter plano de saúde? A gente poderia tentar uma pauta sobre isso. Igual que tem o pessoal da OAB. Lá eles têm, né, a CARD e tem um diferencial para todo o grupo lá da OAB, eles terem um tratamento diferencial com custo menor para plano de saúde. Eu te perguntei isso, porque essa semana eu vou ter que falar com a Márcia, e ela é dona de um plano de saúde, acho que aqui no ABC, alguma coisa assim, e poderia tentar ver essa possibilidade, se você achar interesse, marcar uma outra pauta que não seja essa. Só estou trazendo um assunto que eu lembrei agora. Eu acho que é muito importante, é uma preocupação que a gente tem, só que a gente não teve capacidade estrutural de gente, porque nós não temos funcionário, né, toda a nossa diretoria que faz, o nosso foco está na convenção, então nós não tivemos ainda essa condição de tocar essa parte de benefícios da área da saúde. O que nós pensamos para pleitear junto na nossa convenção é a questão do IANSP, né, se ele atende o servidor público, que por equiparação ele atenda também os mediadores e os conciliadores, porque ele também atende os peritos. Então, a gente vai caminhar nessa linha pensando na questão de convênio médico, mas, paralelamente, a gente vai pensar em outras questões também. Mas isso já está aí na pauta, por exemplo, a questão de cursos da EPM, que é muito falado em todos os grupos nossos aí, está na pauta, e a questão do IANSP, que é o seguro médico. Depois, seguro de vida, a gente tem a pretensão de fazer uma apólice, né, de discutir essa possibilidade de uma apólice pelo sindicato, enfim, questões paralelas aí ao nosso foco inicial, que é o pagamento, mas as outras questões também. Então, obrigada por isso, e especialmente se você puder nos ajudar com contatos, é muito válido. Eu vou falar com a Márcia, como eu vou passar o WhatsApp para ela, de repente tem que marcar um jantar, eu já vou conversar com ela sobre isso. A viabilidade de repente, fazer uma formação de uma carteira específica para mediadores, e quanto é que ficaria o custo desse plano de saúde. Até para a gente ter um parâmetro também, entendeu, Márcia? Eu acho interessante. Sim, benefícios. Não vai ser... A gente precisa de trazer benefícios para os nossos mediadores. E com relação à EPM, eu, como faço aula lá, o certo seria, de repente, tentar, eu já fiz, fazer uma carta direto para o juiz, né, o diretor-juiz lá da EPM, e tentar pleitear, porque lá, por exemplo, servidores públicos, 100%, quem é mediador, 50%, tentar ver uma filiação de quem é sindicato. Nós pedimos, o que a gente quer é que seja gratuidade em algumas questões, como é para o servidor, pelo menos nas correlatas à nossa área. Então, se é um curso de mediação, uma especialização, que seja válido, se é nessa área da mediação, que seja a gratuidade para o mediador, o desconto 100%, porque tem coisas que eles dão 20%, mas o estagiário tem 100%. Exatamente. Né?
que prestamos um serviço de uma política pública e tanto tempo em contrapartida da nossa gratuidade, mas é que é uma coisa que sempre é pedido e a gente tem esse olhar também. Ela só queria dizer que isso está na nossa pauta também, dentro dos benefícios, para que vocês fiquem tranquilos, né? O Daniel conseguiu colocar o todo, mas tem essas questões adjacentes assim que a gente vai incluindo. Não, tá ótimo. Só isso que eu lembrei, que eu cheguei de última hora, peço desculpa aí pelo atraso da reunião que eu estava em outra. Não, então... Eu não vi se tem alguma coisa mais no chat. Daniel, acho que finalizou, né? Que eu me perdi no chat. Não. Do que a gente viu aqui, não. Né, Mercedes também não tem, não. Não vi nada. Márcia. Oi. Márcia. Oi. É a Marli, tudo bom com você? Tudo, e você, Marli? Eu queria aproveitar e dizer o seguinte, olha, uma sugestão, né? De acordo com aquela juíza que... esqueci o nome dela, ela era da Corregedoria, até ela fez uma palestra também lá no Fonamec. Hã? Maria Lúcia Pisotti. A Pisotti? Não. A doutora Maria Lúcia, ela é desembargadora. Eu estou falando da juíza coordenadora, que é da juíza do tribunal, que era da Corregedoria, quando foi feita essa resolução 809, né? Ela disse o seguinte, que não colocou nada na resolução 809 por causa justamente dessa discussão da gratuidade nos juizados especiais, certo? Só que eu acho o seguinte, o que vocês pensam aí? Reflita depois vocês. De acordo com o artigo, acho que é 98, acho que é parágrafo 5º do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir, ele pode limitar a gratuidade, certo? É parcial. Então, vamos partir do seguinte princípio, olha só. O juizado, ele é uma lei que ele é anterior à lei de mediação. E a lei de mediação é uma lei especial, ela é uma lei específica, certo? Então, o que acontece? No juizado, não é proibido você cobrar custas. Tanto que quando há recurso e a parte perde, ela tem que pagar tanto as custas quanto os honorários, certo? Então, se a gente fizer a seguinte interpretação, que a lei de mediação é uma lei especial, que ela tem um procedimento próprio e que ela é posterior, né, à lei dos juizados, o que acontece? A parte ela pode ter a opção de participar ou não da sessão de mediação. Ela vai participar sabendo, tendo conhecimento, que ela vai ter que remunerar o mediador. Eu acho que isso poderia ser uma solução, entendeu? Ninguém é obrigado a participar de mediação e conciliação, né? Marli, mas se a parte tiver interesse, ela sabe que ela vai ser remunerada. Oi? Marli, já tem... Oi, é a Marta que está falando. Já tem juiz que põe no despacho de que a gratuidade não incorpora os honorários de mediação. Põe só das custas e tal, Isso. E que como é uma prestação de serviço, a pessoa tem que pagar. Né? E aí, claro que se escolhe tudo. Só quem é pela defensoria é que não, mas não vindo pela defensoria, aí ele já põe que tem que pagar. Bem lembrado isso. A questão é que não tem uniformidade. E o que a gente busca na corregedoria é uma uniformidade, dizendo expressamente que não é problema nosso quem que tem que pagar. A gente vai pressionar porque o Estado tem que pagar. Essa é a melhor forma de pressão. Se o Estado não quer pagar, então ele faça na corregedoria, ele resolve o problema, fala, não, a parte vai pagar, quero tirar das minhas costas, manda a parte pagar. Então paga, mas alguém tem que pagar. Qual que é o melhor caminho para a gente? O Estado. Então nós vamos nele. Quem que vai sentar na mesa para a gente? Porque a gente vai conversar com esse tomador de serviço, que é o responsável maior pelo serviço que a gente presta. É o judiciário, é o maior beneficiado. Então, e o Estado, no caso, né, que é o governo. Então, a Secretaria da Fazenda, o juizado vai fazer lá as certidões, a Secretaria de Fazenda tem que pagar. A gente cobra, depois judicialmente, a gente vai nesse caminho. Não quer resolver assim, porque aí eles vão perceber que isso está mexendo no bolso deles e para eles é mais benéfico mandar as partes pagarem, então faça um comunicado da corregedoria mandando que todos os juízes, orientando que todos os juízes, né, definindo, na verdade, determinando todos os juízes, definam no despacho que tem que pagar, que as partes recolham e que é parcial. Né? O CPC traz isso, realmente, como a Marli colocou, que a gratuidade pode ser parcial.
não é do todo, pode ser de algum caso. Então, as partes podem pagar. Márcia, a parte que não está acompanhada de advogado. Pode falar, Daniel. Até uma contribuição nesse sentido, mais uma vez, para a gente mostrar para os colegas o panorama que a gente tem, complicado, nós temos decisões já no tribunal nos dois sentidos. Tem um agravo concedendo essa questão dizendo que a gratuidade não pode recair nas costas do conciliador, então, sim, que se pague, né, a remuneração, e tem também a decisão no sentido contrário, já no tribunal, dizendo que gratuidade é gratuidade, inclusive usando como argumento o próprio CPC, ou seja, entre nós um desvirtuamento do próprio CPC. Então, como vocês podem ver, a gente não tem unificação. Então, tem até já no tribunal desembargadores concedendo, tem desembargadores negando ao conciliador. Então, é por isso que essa importância disso que nós estamos fazendo, porque se não houver essa unificação, continua dessa maneira, a gente ao léu, né, a mercê de cada entendimento de cada juiz. O que não se pode é o mediador ficar sozinho e achar que ele vai lá e colocar o seu entendimento e depois sofrer uma represália e o juiz coordenador te desligar. Então, quem faz isso para você, e o melhor era que todos entendessem isso, é o sindicato. A melhor forma é que estejamos juntos, porque nenhum de nós é mais eficaz do que todos nós juntos. E todos nós juntos significa CIMEC. Se a gente estiver junto, o sindicato ele é o guarda-chuva, o escudo, aquele que te protege. Então, o juiz não vai penalizar você porque pleiteou, porque o ofício, porque o pedido, porque o requerimento veio do sindicato. Então, o que a gente tem acompanhado de alguns mediadores que, inclusive, se queixaram até conosco, é o desligamento, porque o mediador simplesmente pediu para o juiz cumprir com a normativa. Olha, tem legislação, manda arbitrar, deixa eu cobrar, e o juiz não quis deixar ele cobrar nos termos da resolução. Então, assim, a questão é complexa, mas a gente enxerga que é importante que os mediadores estejam juntos. Nossa categoria é grande, é forte, só que não tem essa noção. E não está tão junto. Hoje, nossa conversa com o Almir Fazianotto, que foi ministro do Trabalho, que tem livros na história da linha sindical, foi presidente do Conselho Nacional do Tribunal Superior do Trabalho. Ele trouxe muitas informações para a gente nesse sentido do poder que tem uma organização sindical, a representação que a gente tem, né, e o respeito que a gente tem que ter. Só que a nossa categoria precisa estar junto. A gente precisa do apoio de vocês. A gente tem feito tudo com a força do nosso braço. Seria muito mais leve, muito mais eficaz. Nós já estaríamos lá na frente. Nós estamos há 5 anos lutando, né? Tem sindicatos que lutam muito mais. Então, a gente ainda está no começo e tivemos avanços. Mas tem gente já desistindo no meio do caminho. Nós temos pessoas, às vezes, que já me mandaram e-mail falando, olha, não vou nem trabalhar mais com mediação, quero me desligar, estou triste. A gente se dedica e não tem o reconhecimento. A gente vai chegar lá. Então, não desista, mas apoie o sindicato, esteja junto conosco, porque a gente vai alcançar o que a gente precisa. Só que junto é muito mais rápido e muito melhor. A gente precisa que outras pessoas conheçam o sindicato, que se aproximem para que a gente tenha força de lutar em Brasília. Nós temos muitos outros alvos. A Justiça Estadual é uma área de atuação nossa. Nós temos atuação na Justiça Federal, que é outro alvo nosso, tá né, vai ser chamado para nossas normas coletivas, né? E nós temos PROCON é outro que precisa ser chamado para normatizar, e aí, vai resolver, não vai? Todos os tomadores de serviço público, nós temos uma área muito grande para atuar. Não pode ser voluntário, não pode mais ser voluntário. Então, e quem tem que se empoderar disso é o próprio mediador. O reflexo da sua força está numa entidade sindical. Se a nossa entidade for forte e respeitada, você será forte e respeitado aí no Sejusc onde você está, na cidade que você está. E aí não tem represália. O juiz não vai desligar um ou outro. Ele vai lidar com o sindicato. O que a gente quer é que ele abra a porta e respeite a gente como categoria que não é inimiga, né? E o sindicato não é inimigo do tribunal, a gente está arrumando uma forma de efetivar a remuneração. Tem normativa, tem tudo, a gente precisa resolver isso. Então, somem forças conosco,
falem com as outras pessoas. Obrigada pelas colaborações. Foram importantes as observações da Marli também, mas é que o caminho que a gente está seguindo, apesar de considerar tudo isso, é cobrar isso do poder público, do governo, da Fazenda Pública. O resultado então, se ela não quer pagar, vamos ver, então, aí regulamenta aí. Márcia, foi o que nós conversamos esse final de semana, né? Essa questão do mediador, do mediador, tem que ser... não precisa pagar as custas, as custas do processo. Não pagar o conciliador mediador é outro assunto. Então, acho importante que se coloque mesmo, já desde que a pessoa vai fazer o pedido lá no inicial, que ele vai pagar e pronto. É X valor. Aí eu tive audiência essa semana, falou assim, mas a advogada falou, mas ainda não foi deferido. Eu falei, minha filha, nós estamos fazendo uma fixação num pré-processual, que, na verdade, nem precisaria de advogado para começar a fazer uma conciliação, mas está aqui agora. Ela fala, mas ele não pode. Eu falei, mas ele está pagando você como advogado e não pode pagar R$30? Aí ela fala, não, mas eu estou aqui como ajudando, porque ele é meu amigo. Eu falei, minha filha, isso nós vamos receber de todo mundo. Tem outra coisa, meu querido, falei para você, não paga para ela, não. Você deposita na minha conta, não tem que dar dinheiro para advogado nenhum, para depois ele repassar para... Não. Você quem vai depositar na minha conta... Aí está meu CPF, está tudo ali no... Porque esse negócio eu já levei bastante cambal, como a gente costuma dizer, de gente assim, então eu paguei, mas eu paguei, doutora, para o advogado, só que ele não me repassou, e ficamos assim. Então, é complicado, você já não tem mais o número do telefone do cara que não tem OAB, não tem nada, né, para você ir atrás. Então, tem que colocar mesmo essa situação. Uma coisa e o auxiliador mediador é outra. Já tem que saber que vai pagar. Mas eu sou pobre, R$30 todo mundo tem. Você vai lá, elas estão com aquela unha postiça desse tamanho, eles estão de pires, com o cabelo cheio de estresse, que tudo isso custa dinheiro. Agora não pode pagar R$30? Presta atenção. Não, eu fico brava mesmo, não vai pagar. Aí fala, então vou depositar na sua conta. Eu falei, deposita. Bonitinho, é você quem vai depositar, não é a sua advogada. Aí a advogada deu risada e falou assim, mas doutora, eu ia repassar. Eu falei, não precisa, querida, não quero te dar esse trabalho. Ele vai depositar na minha conta, bonitinho. Aí ele deu risada, doutora, só quer que eu faça agora? Por favor, pode fazer pelo seu WhatsApp, pelo seu celular, tá tudo certo. Vamos combinar. Obrigada, Marli. Obrigada, Nancy, pelas observações que você fez. Foram importantes, até no final de semana a gente conversou. Eu quero agradecer a observação do Tadeu. E aí ele colocou assim, não adianta só falar, o sindicato precisa agir. A nossa ação agora é a pauta reivindicatória na mesa de convenção coletiva, chamada pelo Ministério do Trabalho, para ver o que o tribunal, como ele vai se comportar, o poder público diante disso. Quais retornos ele vai dar. A gente precisa, e nós entendemos que o caminho mais eficaz é falar para o Estado que ele tem que pagar. Porque se ele falar que ele não quer pagar, então ele normatiza e manda as partes pagarem. O que não dá é para cada mediador ficar cobrando, pensando, pode, não pode, esperando, pedindo para o juiz ou pressionando o juiz e correndo o risco de ser excluído, porque está querendo cobrar, enfim. Tudo de cada lugar de um jeito, uns pode, outros não pode, e represálias. Então, vamos cobrar do Estado. E aí, o Estado quer tirar o dele da reta, então ele determina, através do Tribunal da Corregedoria, e coloca isso no papel, uniformiza isso expressamente. Como que tem que ser. Márcia. Então, as partes que vão pagar, tem a gratuidade parcial, tá? Porque às vezes alguém quer ainda falar mais um pouco e quem precisa sair. Márcia, eu queria fazer uma colocação, Márcia. E a Assembleia ainda está aberta. Tá. Pode. Márcia, posso falar? Aberta. Pode. Posso falar, Márcia? É a Marli. Oi? Sim. Pode sim, Marli. Tá ouvindo? Falar. Sim. Tá. Então, olha só, eu quero dar uma informação para vocês que eu considero, assim, super importante, né?
eu fiz aquela palestra no FONAMEC sobre a remuneração do mediador e conciliador. Aliás, eu quero esclarecer aqui o seguinte, não é o mediador que defere gratuidade para ninguém. Se alguém entendeu isso, eu não disse isso, certo? Eu disse como eu estou atuando. E eu disse o seguinte, que eu cobro, eu uso a tabela, aplico a tabela 271 e a resolução 809, com a concordância do Dr. Ricardo Pereira Júnior, que é o juiz coordenador do Sejusc Central de São Paulo. Então, eu, nas minhas sessões, se a parte afirma que ela ganha um salário, que ela está desempregada, então eu não cobro a minha remuneração. É isso que eu disse. Agora, vamos dar outro exemplo. Se eu estiver fazendo uma sessão e a parte tem condição de pagar, o valor da causa é 500 mil, vamos supor, e se eu cobrar e ela falar que não vai pagar, eu consto no termo que a parte se recusou a efetuar o pagamento da minha remuneração e que eu estou solicitando ao juiz coordenador que ele, ao homologar, ele fixe e intime a parte a me pagar. É isso que eu tenho feito, viu, gente? Isso com a autorização do Dr. Ricardo, que ele já disse que quem faz parte do Sejusc, onde ele é juiz coordenador, todo mundo pode cobrar. Então, se tem alguém que não está cobrando, cobre, certo? Outra coisa, eu, além do Sejusc Central, eu fazia mediação no Sejusc Marília, certo? Então, o que aconteceu comigo? Quando o juiz coordenador do Sejusc Marília, que é o Dr. Bernardo, ele nunca autorizou nós aplicarmos a resolução 809 e a tabela 271, certo? Ele fez uma reunião com os mediadores e conciliadores de Marília, eu não estava presente, e todos concordaram que a remuneração fosse fixada em R$60 e esse valor fosse depositado na conta poupança de 3 conciliadores. Abriu uma conta e eles faziam o depósito lá. E aí, no final do mês, pegava esse valor total dessa conta, dividia pelo número de audiências e aí pagava, deu R$30 cada audiência, então se eu fiz 5 sessões, eu ia receber R$150. Isso é o que estava acontecendo em Marília. Eu nunca aceitei isso, nunca concordei com isso, certo? Mas como eu não estava na reunião e a maioria já tinha concordado, eu fiquei quieta. E eu, ao invés de brigar com o doutor Bernardo, desrespeitar o juiz coordenador, o que eu fiz? Eu me filiei ao sindicato. E desde o momento que eu me filiei ao sindicato, eu venho conversando com a Márcia, com o objetivo de fazer uma reclamação ou no CNJ ou na corregedoria, certo? Para que todos os juízes respeitem a resolução 809. O que aconteceu comigo? Mesmo eu tendo feito a palestra no FONAMEC, mesmo eu atuando no Sejusc Central de São Paulo e aplicando a resolução lá, cobrando, entendeu? Eu fiz um requerimento, a gestora do Sejusc de Marília pediu para eu fazer um requerimento para o doutor Bernardo para aplicar a resolução 809 da maneira que eu estava atuando no Sejusc Central de São Paulo. O que aconteceu, gente? Eu fiz o requerimento para o doutor Bernardo, quando foi no dia 18 de dezembro, eu recebi uma resposta por e-mail do Sejusc de Marília, com a decisão do doutor Bernardo me desligando sumariamente do Sejusc Marília. Ele não me convidou para conversar, ele não me ouviu, ele não abriu um processo administrativo para eu ter ampla defesa, ele não fundamentou o meu desligamento em nenhum ato irregular ou contra o código que eu tivesse praticado algum ato que ferisse o nosso código de ética. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas tem o provimento 22846, se não me engano, de 2016, é o provimento que criou no PMEC. Esse provimento, ele traz uma parte só sobre o desligamento de mediadores e conciliadores e câmaras. Então,
o juiz coordenador do Sejusc, se houver fundamento legal, se for por uma decisão fundamentada, se o mediador ou conciliador praticar algum ato gravíssimo, o juiz coordenador ele pode sim desligar imediatamente o mediador e conciliador por até 180 dias e, concomitante a isso, abrir um procedimento administrativo. E esse procedimento administrativo tem que respeitar a lei estadual, certo? O que aconteceu comigo, a Márcia sabe, eu mandei para ela cópia dessa decisão, perguntei para ela o que você acha que a gente pode fazer com isso, mas eu ainda não tive uma resposta da Márcia sobre isso, certo? Apesar de que, no mesmo dia, na mesma hora, eu já fiz o meu recurso administrativo e encaminhei para o desembargador Ferreira Alves, que é o desembargador responsável pelo NUPEMEC de São Paulo. Então, gente, olha só, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, isso aconteceu comigo, mas eu espero que não vá acontecer mais com nenhum mediador e conciliador, porque eu já tomei as minhas providências, entendeu? Essa decisão do Dr. Bernardo, no meu entendimento, ela é nula de pleno direito. Por quê? Porque ele não abriu um procedimento administrativo, ele não fundamentou a decisão dele em nenhum ato que eu tivesse praticado contra o Código de Ética, ele simplesmente disse que eu não me adaptava ao Sejusc Marília, porque eu estava tentando, de uma forma ou de outra, obter uma melhor remuneração, desrespeitando a portaria que ele baixou. Agora, eu pergunto para vocês o seguinte, em termos de hierarquia, o CNJ baixou a resolução 125. O Tribunal de Justiça, em obediência a essa resolução, baixou a resolução 809 com base na tabela 271. E o juiz? Está onde? Qual é o poder que ele tem de ir contra uma resolução do Tribunal de Justiça? É isso que eu falo. Então, por isso que a gente está dependendo urgentemente dessa reclamação que está lá na Corregedoria. Por quê? Porque nenhum juiz tem o direito de desrespeitar a resolução 809. Nenhum, entendeu? Marli, eu então, acho que você não ouviu a parte que nós falamos, que nós já fizemos um pedido à Corregedoria. O poder que o juiz tem, que o juiz tem é de desligar a pessoa. Esse é o poder que ele tem. E aí? O poder que ele então, tem, assim, isso não é o negócio certo, né, Márcia? E aí tem você tem a reclamação, que vai ser ligada outra vez. O negócio que eu já expliquei para todo mundo, falo várias vezes, é que a gente precisa... Márcia, peraí, eu só queria mostrar para todos a contradição da decisão do juiz. Eu estou atuando no Sejusc Central de São Paulo. Se eu tivesse cometido uma falta grave, se eu tivesse feito qualquer coisa contra o Código de Ética, eu teria que ser desligada do tribunal. Então, você mandou... Isso é a coisa mais absurda que tem. Isso é a coisa mais absurda que tem. Eu continuo fazendo sessão em São Paulo. Essa decisão é nula. Sim, nós temos um pedido na Corregedoria, a gente precisa esperar esse pedido ser retornado para a gente poder pedir ao CNJ. Né? A gente não pode queimar etapa. Nós pedimos a Corregedoria do tribunal que a gente atua. A gente precisa da resposta deles. E nós já enviamos o ofício cobrando a resposta. Está em tramitação. A hora que tiver a resposta da Corregedoria, a gente vai ao tribunal. Ou se não houver resposta nenhuma, aí não houver resposta, a gente vai ao CNJ. Agora, com relação ao seu processo, você falou que o sindicato não te deu retorno, você pediu uma apreciação. Você já fez o seu recurso e não pediu ao sindicato. Então, o sindicato não entrou no seu recurso. Né? Você fez sozinha o seu recurso. Não. Agora, abriu-se um procedimento administrativo e você quer o acompanhamento do sindicato, nós estamos à disposição. Inclusive, nós colocamos na pauta, e o Daniel leu isso, da questão dos acompanhamentos dos processos administrativos e de desligamento, que é importante que o sindicato acompanhe isso para que dê proteção à classe. Márcia, não é sobre isso. A minha fala aqui, Márcia, eu estou querendo mostrar para todos os mediadores e conciliadores que estão participando aqui, certo? Eu estou querendo contar para eles o que aconteceu comigo, certo? Eu passei para você o meu recurso e mandei um e-mail para você e perguntei, Márcia, o que você acha que a gente pode fazer com isso? Né? Eu estou aguardando ainda a sua resposta. Aguardar. Você já fez seu recurso? Aguardar. Você já fez o seu recurso,
ao Ferreira Alves e caminhou ao núcleo. Depois a gente vai falar sobre isso. O que eu estou querendo dizer para os mediadores é para eles não terem medo. Por quê? Porque essas decisões, elas não têm valor algum. Essa decisão do Dr. Bernardo de Marília não tem valor, anulada. mas desliga. Você está desligada de Marília. Não tem valor, mas desliga. Você está desligada de Marília. E outras pessoas foram desligadas de outro Sejusc. Então, quem tem que fazer alguma coisa para o mediador para que ele não sofra represália é o sindicato. Eu estou numa reunião, mas fala, pode falar. O que houve? Mas foram importantes as suas observações para que as pessoas vejam a realidade. Isso acontece, está acontecendo em outros lugares. Então, tá bom, e no chat outras pessoas colocaram que já sofreram com isso. Tem que ser comunicado, porque o sindicato ele pode entrar no meu processo, no meu recurso, entendeu? E pode participar, sim, e atuar no sentido de me defender, certo? Então, depois eu vou conversar Se você quer uma defesa, então você solicita a defesa do sindicato para que ele seja acionado. Depois a gente fala sobre porque isso, a gente, mas o que eu queria você era passou, agora está esperando. O que aconteceu comigo. Tá? Eu só queria mostrar, Márcia, o que está acontecendo comigo, o absurdo da decisão, entendeu? E da importância desse requerimento do CIMEC que está na corregedoria, e a gente precisa dessa decisão, dessa uniformização, que todos os juízes são obrigados a respeitar a resolução 809. Isso não existe. Fazer cada um de um jeito, como estão em vários lugares. Agora sim, veja, nós temos ações paralelas. Então, o que a gente precisa agora? Acionar o máximo de mediadores possíveis, para que estejam junto com o sindicato acompanhando isso, para que participem das nossas ações, para que assinem a lista de presença, para que participem das assembleias, para que a gente mostre um número grande de mediadores conscientes disso, para que o sindicato mostre, eu estou lutando por muitos mediadores. Então, a gente precisa da classe junto. Isso que a gente precisa, porque não adianta a gente ter meia dúzia de pessoas e falar, nós estamos lutando por meia dúzia. Não, os efeitos são para todos, então a gente precisa trazer a classe junto. É isso que é importante. O que eu posso fazer para ajudar o sindicato hoje? Você pode divulgar para outras pessoas, sensibilizar outras pessoas, trazer as pessoas para o sindicato, para que a gente seja respeitado como um todo. Porque quando um tribunal respeita o sindicato, ele respeita você. Então, é assim que eu quero terminar a nossa assembleia de hoje. Eu já fiz o encerramento formal, mas das observações da Marli, quero agradecer o alerta que ela trouxe, né, para muitos mediadores, com a experiência que ela está vivenciando. Com essa experiência que ela está vivenciando. E, assim, agora no mês de fevereiro nós teremos a terceira rodada, que é para outras questões, mas nós vamos posicionando vocês pelo site, pelo Face, pelo nosso grupo de associados, do momento do retorno do tribunal a respeito do nosso pedido de providência, da corregedoria. Assim que tivermos um retorno, nós vamos cobrar um retorno agora esse mês, por que ainda não respondeu, para ver se isso anda, e estamos paralelamente a isso fazendo a nossa convenção. Então, assim que nós acionarmos o Ministério do Trabalho e tivermos uma data da nossa mesa de negociações, nós vamos avisar cada um de vocês, tá bom? Então, obrigada, Pinheiro, nosso diretor que está aqui com a gente, o Fileto, ao Juan, né, eu estou, para não pecar, mas quero agradecer cada um que está aqui, e ao Daniel por ter feito aí secretariado nossa assembleia e ter feito aí toda a apresentação. Obrigada, gente, boa noite. Minha conexão pode cair a qualquer tempo que eu estou no ônibus. Márcia, boa viagem. Tá ruim, mas até mais. Obrigada. Boa noite a todos. Então, encerrada, gente. Boa noite. Boa noite, até a próxima. O coffee break você pode comer aí na sua casa. Boa noite a todo mundo. Boa noite. Boa noite a todos, muito obrigada. Valiosíssima essa reunião hoje. Muito boa. Que a gente consiga as coisas, né? Que a gente está precisando mesmo. Obrigada. Com certeza. Muita informação boa. É isso aí. Pois sim. Tchau, obrigada, Eliette, pela pessoal, parceria, tchau. por estar com a gente aí apoiando o sindicato há tanto tempo. Obrigada. Ok, obrigadão a todos. Obrigado, boa noite. Boa viagem, Márcia. Márcia. Boa viagem, querida. Um beijo. Obrigada. Boa noite. Boa viagem, Vai com Deus, Márcia. Tchau, Márcia. Tchau. Beijo. Vai com Deus, Márcia. Boa viagem. Sandra.
Linda, tchau, vai descansar.